Olá pessoal, vamos fazer a nossa 10ª aula, que são as operações com os números racionais, tá bom? Esse conjunto é um conjunto muito especial, os números que estão dentro desse conjunto se apresentam de no mínimo 3 formatos diferentes, tá bom? Então, que é o formato fracionário, o formato decimal e o formato misto, sendo que os números inteiros se encaixam nesse formato fracionário aí, com denominador 1, tá bom? Então a gente vai tentar mostrar para vocês como são as operações básicas com esses números racionais. Pensando nisso, nós temos sempre que lembrar que o representante mais importante do número racional é a fração, tá pessoal? Então a gente vai entender que todo número racional, não importa em qual formato ele esteja, ele sempre vai ser possível ser escrito no formato fracionário, tá bom? Um número A dividido por um número B, sendo que esse número A e esse B, eles pertencem aos números inteiros, tá ok? E o B não pode ser zero. Então essa é a ideia de um número racional. Então, se perguntarem para você o que é um número racional, é todo número que você consegue escrever ele no formato de fração, tá bom? Onde o numerador e o denominador é um número inteiro. Então tá, nosso primeiro desafio é tentar fazer com que vocês compreendam a ideia de adição de números racionais, tá bom? Então vamos lá. Eu preciso adicionar números racionais. Tá bom? Adicionar é você fazer a operação de somar, tá certo? Então, para isso, vamos imaginar aqui duas frações qualquer. Vamos começar pelo formato fracionário aqui, tá bom? Então, nosso primeiro momento aqui seria isso aqui, tá bom? Fazer operações com frações, com números racionais no formato de fração. Vamos começar o seguinte. Eu tenho aqui uma fração, por exemplo, meio, e quero adicionar a ela uma outra fração, 5 meios. Olha, vamos começar com essas frações cujos denominadores são idênticos, tá bom? Olha só, o denominador de cada uma das duas frações é 2. Então, os denominadores sendo iguais, a gente diz que os números são de mesma espécie. Espécie meio, tá bom? Então, vai de meio em meio. Então, quando você tiver que fazer uma adição de duas frações que os denominadores são idênticos, pessoal, a própria leitura das frações já dá uma ideia de como seria o resultado, tá bom? Então, pense comigo. Se você falasse assim, olha, eu tenho uma maçã mais 5 maçãs, a resposta seria clara, 6 maçãs. Então, agora eu tenho um meio, seria meio mais 5 meios. Ou você poderia falar uma metade mais 5 metades. Daria o quê? Dariam 6 metades. Tá certo? Então daqui seria 6 meios. Porque eu estou somando meio com outra grandeza que é meio também. Só que nessa outra grandeza eu tenho 5 metades. Então eu leio assim, uma metade mais 5 metades vai me dar 6 metades. E 6 metades, nesse caso, me dá 3 inteiros, que seria o mesmo que dividir o 6 para 2, que daria, então, nesse caso aqui, 3 inteiros. Pronto. Conseguimos mostrar para vocês aí, de forma bem tranquila, que é muito fácil somar frações cujos denominadores são idênticos, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, 10 oitavos menos, vou colocar aqui, menos 6 oitavos, por exemplo. Olha aí. Eu tenho 10 oitavos, tiro 6 oitavos, quantos oitavos sobram? Veja, eu tinha oitavos, retirei oitavos, então o que sobra vai ser ainda oitavos, tá bom? Então seria o mesmo que você fazer a operação aqui com os numeradores, 10 menos 6, vão ficar ainda 4 oitavos.
4/8 a gente pode simplificar isso daqui. A gente viu na aula anterior aí que é possível a gente escrever frações mais simples, né? Usando a ideia de divisão por um mesmo número. Então, nesse caso aqui, eu vou dividir o numerador e o denominador por 4, porque o maior divisor comum desses dois elementos seria o 4. Então, 4 dividido por 4 vai ser 1, 8 dividido por 4 vai ser meio. Beleza, então veja aí que 10/8 menos 6/8 resulta em meio, tá bom? Mas antes disso, nós passamos pelo 4/8. Então, tanto faz adicionar ou, né, retirar, né, que seria a subtração. Então, é retirar. Você usa a mesma ideia, tá bom? Então, você sempre faz do mesmo modo, ou adicionando ou retirando. Pronto. Então, quando os denominadores são idênticos, não tem dificuldade de nada para fazer, tá bom? É só você perceber que você está trabalhando com grandezas de mesma espécie, então o resultado vai ser da mesma espécie, tá bom? Se o denominador das duas são idênticas, a resposta vai ser no mesmo denominador. Legal? Bem, vamos agora então ver como é que se multiplica duas frações e como é que se divide, ok? Então, vamos pegar aqui agora uma nova ideia. Vamos multiplicar frações. Pronto. Esse caso de multiplicar frações é a forma bem interessante, bem tranquila de fazer, é a mais fácil de todas. Então, 3/4 vezes 1/5, por exemplo. Como é que nós utilizamos a ideia de multiplicação de fração? A gente pode relacionar aqui, ó, multiplicando o numerador da primeira pelo numerador da segunda e multiplica o denominador da primeira pelo denominador da segunda, tá bom? E a resposta é colocada diretamente no resultado. Então, 3 vezes 1 vai ficar 3 no numerador, 4 vezes 5 vai ficar 20. Então, 3/4 vezes 1/5 é 3/20, tá certo? Então, aqui nós temos já um exemplo de multiplicação de frações. Existem alguns exemplos, algumas necessidades, que são, por exemplo, assim, se eu tiver uma fração 9/4, por exemplo, e quero multiplicar por um número inteiro, por 2, vamos imaginar. Ora, nesse caso, o 2 é um número racional inteiro. Você tem que lembrar que todo número racional inteiro tem um denominador 1, tá bem? Então, você acrescenta por sua própria conta esse denominador 1 e aí ele recai no primeiro exemplo, tá bom? Então, seria 9 vezes 2, que vai dar 18, tá bom? Vai multiplicar o numerador da primeira com o numerador da segunda. E 4 vezes 1 aqui vai ficar 4. Ou seja, a resposta aqui vai ser 18/4. Que nesse caso aqui, simplificando tudo por 2, ficaria 9/2. Pronto. Essa seria a resposta aqui de 9/4 vezes 2. Tá bom? Percebam então também que não há dificuldade para multiplicar frações, tá? Vocês precisam apenas lembrar que na multiplicação de frações, eu vou colocar aqui um exemplo, na multiplicação de uma fração a sobre b vezes, eu vou usar o pontinho para representar a multiplicação, uma outra fração c sobre d, a resposta dessa multiplicação vai ser o numerador das duas multiplicados, então seria o a vezes o c, e o b vezes o d aqui na resposta, tá bom? Então, nós poderemos fechar com essa ideia genérica aqui, tá? Deixando vocês aí bem à vontade para poder treinar isso
um pouquinho mais para frente. Bem, então já que falamos de multiplicação, vamos então agora falar de divisão. Como é que nós podemos fazer para dividir frações? Tá bom? Então vamos ficar aqui, ó. Divisão de frações. Suponha que eu tenha aqui agora a seguinte fração. Eu quero pegar a fração 2/3 e dividir ela aqui para 1/4, por exemplo. Como é que eu faço para dividir frações? Nesse caso aqui, pessoal, vocês vão fazer o seguinte: vão executar um algoritmo bem simples. O que é esse algoritmo? O primeiro passo dele é você deixar a primeira fração como está, tá bom? Então, eu vou escrever assim, ó. Deixa a primeira fração como está. Ótimo. Então, eu vou vir aqui na minha resposta e vou deixar a primeira fração como está. Então, ela era 2/3, vai continuar 2/3, ok? Qual é o passo 2 desse nosso algoritmo? O passo 2 é você inverter a segunda fração. Olha só, você vai inverter a segunda fração. Professor, mas o que é inverter? Inverter é você rodar a posição. O numerador se transforma em denominador e o denominador se transforma em numerador. Era 1/4, vai virar 4/1. Beleza? E qual é o terceiro passo desse algoritmo? Então, vamos colocar aqui o terceiro passo. Multiplicar as duas frações. Tá? Então, olha aí. É bem simples a ideia. Lógico que por trás de tudo isso tem uma matemática bem interessante. Mas a ideia é essa. Então, se você quer fazer uma divisão de frações, você mantém a primeira fração como está, inverte a segunda e multiplica as duas. Legal? E aí você vai ter o resultado final dessa divisão. Isso quer dizer, então, que 2/3 dividido para 1/4 é o mesmo que 2/3 vezes 4/1. E multiplicando agora 2 vezes 4 vai ficar aqui 8. 3/1 dá 3. E estamos, então, finalizadas aqui os processos da divisão, tá bom? Então, 2/3 dividido por 1/4 é a mesma coisa que 8/3. Ó, beleza? Tranquilo. Legal? Então, esse é o algoritmo da divisão. Sempre que você precisar dividir frações, você vai fazer isso. Mantém a primeira fração como ela está, inverte a segunda fração e multiplica as duas frações que você conseguiu colocar aí. Legal? Pronto. Então, conseguimos preencher aqui as 4 operações básicas com as frações. Vamos agora para o formato decimal, tá bom? Esse formato decimal, pessoal, é muito interessante vocês trabalharem com ele. Por quê? Porque muitas contas que vocês terão que fazer vai ser no decimal. Então, vamos dizer assim agora. O nosso segundo tópico é o formato decimal. Formato decimal. Pronto. Nesse formato decimal, tem duas formas de você fazer. Ou você faz a operação como ele está, mantendo o mesmo formato, ou você transforma ele em fração. Por exemplo, eu vou colocar um número aqui, 5 décimos, e quero adicionar com 3 centésimos. Olha aí, 5 décimos mais 3 centésimos. Vamos explorar duas formas de fazer isso, ok? A primeira forma seria você trabalhar com o próprio formato decimal.
Então, se você quiser trabalhar com o formato decimal, você só vai organizar eles pela vírgula. Então, é a adição. Então, você vai ficar aqui, ó, os 5 décimos é a representação de 0,5. 3 centésimos é representado dessa forma aqui, ó. E você vai operar com eles assim, ó, mantendo a vírgula como sendo um padrão para você se organizar. A ordem que tiver ficado vazia, você pode acrescentar ali um zero para caracterizar que não tem nada nessa ordem, ali no caso. E agora você adiciona. 0 mais 3 vai ser o 3. 5 mais 0 vai ficar o 5. A vírgula permanece na mesma posição. E 0 mais 0 seria 0. Olha aí. Então já teríamos o resultado aí desse nosso processo. Tá bom? Então 5 décimos mais 3 centésimos me dá resultado aqui 53 centésimos. Olha aí, pronto. Qual é o segundo formato de fazer, a segunda forma de fazer isso? Seria vocês transformarem esses números decimais em frações, tá bom? Por exemplo, 5 décimos, o nome já me diz como é a fração dela. É 5 sobre 10. 3 centésimos, o nome dele já me dá a fração também. Então, seria 3 sobre 100. Então, iríamos somar isso aqui, ó. Então, seria assim, 5 décimos mais 3 centésimos. Essa soma aqui, quando os denominadores são diferentes, vocês têm que deixar os denominadores iguais, tá bom? Usando a ideia de frações equivalentes, que nós tratamos numa aula anterior. Por exemplo, o 10 aqui fica muito fácil transformar ele em 100. Basta multiplicar aqui por 10. Portanto, a gente vai multiplicar esses dois itens aqui, o numerador e o denominador dessa fração inicial, por 10. Para quê? Para que ela se torne com o mesmo denominador da segunda. Então, aqui fica 10 vezes 5 vai ser 50. 10 vezes 10 vai ser 100. E agora ele está com o mesmo denominador da segunda, tá vendo? Então seria 50 centésimos mais 3 centésimos, vai nos dar aí exatamente 53 centésimos, ok? Que é esse valor aqui, ó, em forma de fração, 53 centésimos, é esse mesmo valor que nós colocamos aqui em forma de decimal, tá bom? Então, nós dizemos que esses dois valores aqui são equivalentes, tá certo? Ou seja, são iguais. Equivalentes. Pronto. Então, é essa maneira de você somar números decimais, tá bom? E a subtração é a mesma coisa. Para você retirar números decimais, você faz a continha do mesmo modo. Organiza pela vírgula e aplica o algoritmo da subtração, como você tem costume de fazer desde o seu fundamental. Para multiplicar números em decimal, como é que nós vamos fazer então? Vamos pensar o seguinte, eu tenho o mesmo 0,3, que é o 3 décimos, e quero multiplicar, olha, por, vamos colocar aqui, 15 décimos. Olha, 0,3 vezes 1,5. Como é que nós fazemos? Bom, nesse caso, como eu já disse, nós temos sempre dois caminhos a seguir. O primeiro caminho seria você manter o formato decimal. Então, você vai pegar aqui o 0,3, que seria os 3 décimos, vai organizar aqui 1,5. Nesse caso, a vírgula não tem necessidade de ficar embaixo certinho. E você vai multiplicar como se não tivesse vírgula, tá bom? Seria 5 vezes 3, 15. E aí vamos colocar aqui. Vai dar 15. Reserva 1 ali para a parte inteira. 5 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 fica 1. Pronto.
Agora multiplicando 1. 1 vezes 3 fica 3. E 1 vezes 0 vai ficar aqui 0. Adicionando as duas parcelas vai ficar 5, 4, 0. Aí eu venho aqui, pessoal, eu conto quantas casinhas tem no primeiro fator aqui, ó, no primeiro número que eu estou multiplicando, e no segundo número também. Vou contar quantas casas decimais tem e juntar tudo. No primeiro número eu tenho uma casa decimal. No segundo número eu tenho mais uma casa decimal. Então, juntando esses dois valores aqui, me dá duas casas decimais. Então, quer dizer que no resultado final eu tenho que ter também duas casas decimais. Aí vocês vão contar aqui da direita para a esquerda, olha, duas casas decimais e coloca a vírgula aí. Ó. Então, ficaria 0,45 ou 45 centésimos, tá bom? Então, o primeiro formato, a primeira maneira de fazer esse cálculo seria esse aí, de manter o formato decimal, tá bom? Então, vai dar 0,45, que se chama 45 centésimos. A segunda maneira de fazer seria vocês transformarem esses números decimais para fração, tá bom? Então, 3 décimos é o mesmo que 3 sobre 10 vezes 15 décimos é o mesmo que 15 sobre 10. E multiplicando as duas frações, como nós vimos agora há pouco, seria 3 vezes 15, que vai ser 45, e 10 vezes 10, que vai dar 100. Ou seja, 45 centésimos. Então, essa fração se chama 45 centésimos. Esse número decimal se chama também 45 centésimos. Tá bom? Então, as duas formas são equivalentes. Beleza. E nós já estamos aqui, então, multiplicando números decimais. Na divisão de números decimais, vocês vão proceder mais ou menos na mesma ideia, tá bom? Então, vamos colocar aqui dois números decimais quaisquer. Vou colocar aqui 2,4. E eu quero dividir isso daqui, por exemplo, para quantos? 0,6. 0,6, por exemplo. Então, nesse caso aqui da divisão, fica mais trabalhoso vocês dividirem no formato decimal, mas mesmo assim é possível. Então, poderemos fazer assim, 2,4 dividido para 0,6. Como aqui tem uma casa decimal e aqui também tem uma casa decimal no divisor, a gente pode simplesmente multiplicar os dois aqui por 10, tá bom? E a fração vai ser equivalente, porque 2,4 multiplicando por 10 fica 24. 0,6 multiplicando por 10 fica 6. Tá bom? É como se a vírgula andasse uma casinha para a direita. Então, 24 dividido para 6 dá exatamente 4, né? Porque 4 vezes 6 é 24. Não sobra nada, a divisão foi exata. Portanto, olha, 2,4 dividido para 0,6 dá 4 inteiros. Bom, essa é a primeira forma de se fazer. A segunda forma de fazer seria transformar em frações. 24 décimos, tá bom? É assim que a gente lê, ó, 2,4 é a mesma coisa que 24 décimos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 24 décimos, dividido por 6 décimos. Olha aí, por 6 décimos. Na divisão de frações, olha só, na divisão de frações, seguindo aquele algoritmo que eu passei para vocês agora há pouco, eu mantenho a primeira fração do mesmo modo que ela está, inverto a segunda fração e agora eu multiplico, tá bom? A gente transforma uma divisão numa multiplicação. Resolvendo agora essa multiplicação, ficaria 24 vezes 10, 240. 10 vezes 6, 60, tá bom? Aqui a gente poderia fazer o processo da simplificação também, poderia simplificar por 10, que eliminaria esses dois zeros aqui, e ficaria 24 dividido para 6, que é realmente 4. Tá bom? Então, de qualquer modo, a gente consegue encontrar o mesmo valor, tá? Então, 4 lá e 4 cá.
Bacana? Então é assim que vocês vão fazer divisão de números no formato decimal. O último formato, então, pessoal, é o formato dos números mistos, tá bom? O que é um número misto? O formato misto é aquele formato onde existe no número racional uma parte inteira mais uma parte fracionária. Por exemplo, a gente vê muito nas receitas o uso de meia xícara de algum ingrediente, uma xícara e meia de tal ingrediente. Então esse número é representado assim, olha, 1,5 eu coloco uma parte inteira e uma parte fracionária. Então a parte inteira fica sempre aqui no princípio e a parte fracionária um pouquinho mais à frente. Qual é o significado dessa representação? 1 inteiro perto de uma fração. É a mesma coisa que você disser assim, ó, é o 1 mais o meio, tá? Só para não precisar colocar esse meio, esse mais aqui na frente, é que foi tirado ele daí, para dizer assim, que é uma coisa inteira mais a metade da mesma coisa, tá? Então, 1,5 é a mesma coisa que 1 mais meio. Então, se eu colocar aqui, 2 e 1/5 é a mesma coisa que 2 inteiros mais 1/5, certo? Bem, então essa é a ideia de número misto, tá bom? Vamos então agora aprender a operar com esses números mistos, fazer soma, subtração, multiplicação, divisão. Na verdade, vocês vão fazer o quê? Por exemplo, se eu quero fazer assim, ó, 3 e 1/4 adicionado com 1 e 2/5. Ok. Então, para vocês fazerem esse tipo de trabalho, de operação, vocês devem transformar primeiro os números mistos, tá bom, em uma fração imprópria. Então, você vai organizar esses números aqui. 3 e 1/4. Ora, esse 1/4 aqui, já sei que ele está no formato fracionário. Agora, eu vou pegar o 3 aqui, olha. Porque esse aqui tem aquela sominha aqui, que a gente não coloca, mas ela existe, aqui, esse maisinho. Vou transformar esse 3 inteiros em uma fração que o denominador também seja 4. Ó. Que número que eu vou dividir por 4 que dá realmente 3? Seria o 12, por exemplo. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Então, 12/4 é a mesma coisa que 3, tá bom? E agora, 12/4 mais 1/4 é 13/4. Pronto, então, essa fração, 13/4, é a fração que representa o número misto 3 e 1/4. Legal? Ótimo. Então quer dizer que vai ser esse 13/4 mais, né? Porque eu estou fazendo aqui uma adição, ó, mais. Agora eu vou transformar esse número 1 e 2/5. Vou usar um processo diferente para vocês verem que tem mais de uma maneira de você chegar na mesma fração imprópria. Aqui eu usei o formato de transformar o número, a parte inteira, numa fração que tinha o mesmo denominador que a parte fracionária. Agora eu vou fazer outra forma. Eu vou multiplicar assim, ó. Eu vou pegar esse denominador, multiplicar pela parte inteira. Olha só, vai ficar 5 vezes 1 dá 5. E aí esse resultado, eu vou somar com esse 2. Ó. 5 mais 2, 7. Então, o numerador seria 7 e o denominador continuaria sendo o 5. Vou repetir esse processo aqui, ó. 1 e 2/5. Você pega o denominador aqui 5 e multiplica pela parte inteira, tá certo? Multiplica. 5 vezes 1 dá 5. Então coloca o 5 aqui, ó. E agora, esse 5 você adiciona com o numerador que você tinha. Então 5 mais 2, 7. E fica aqui a sua fração imprópria já. Então, seguindo o modelo, seguindo esse formato que eu usei para transformar a segunda fração, ou o formato que eu usei para transformar a primeira fração, não importa. Vocês é que vão decidir aí qual formato vocês vão seguir, tá certo? O importante é chegar na resposta correta.
E agora vamos adicionar 13 quartos mais 7 quintos, tá bom? Então ficaria a equivalência assim, olha. 3 e 1 quartos e 1 quarto somado com 1 e 2 quintos é a mesma coisa que você somar 13 quartos com 7 quintos. Somar 13 quartos com 7 quintos. E agora vocês podem fazer a maneira como vocês acharem mais interessante para adicionar aí esses dois números. Normalmente, o meio mais rápido que é para poder fazer isso seria você encontrar um múltiplo comum dos dois denominadores. Qual é o número que dá para dividir por 4 e dá para dividir por 5 ao mesmo tempo? Então, nós poderíamos pegar aí o número 20, né, que é um número que dá para dividir pelos dois ao mesmo tempo. E aí você vai encontrar, vai construir aqui agora duas frações que são equivalentes com o denominador 20, tá certo? Então ficaria assim. Deixa eu diminuir o tamanho dessa fração aqui. Então vamos colocar aqui uma fração equivalente com o denominador 20, outra fração equivalente com o denominador 20. Então se esse 4 se transformou em 20, é porque ele foi multiplicado por 5, né? Porque 5 vezes 4 é 20. Então, você deve multiplicar aqui o numerador também por 5. Então, fica 5 vezes 13. Então, 50, 65. Então, vai ficar aqui 65. Então, 65 vinteavos é a fração equivalente da fração 13 quartos. Agora, vamos pensar nesse outro. Se esse denominador 5 se transformou no denominador 20, é porque ele foi multiplicado por 4. Logo, o numerador dessa fração aqui também tem que ser multiplicado por 4. E 7 vezes 4 fica 28. Então, eu tenho aqui 28. E, finalmente, eu posso dar a resposta para essa situação. 65 vinteavos mais 28 vinteavos é igual a 93 vinteavos. Olha aí, 93 vinteavos. E essa é a resposta para o nosso exercício, tá bom? Então é isso, pessoal. E aí vocês vão aprendendo a fazer operações com os números na forma mista, na forma decimal e na forma fracionária, ok? Um abraço. Espero que vocês, com essas explicações, consigam desenvolver as atividades que estão propostas aí para vocês, tá bom? Valeu, galera!